Olá, hoje eu vou fazer um vídeo assim que interessa um universo de milhares de milhões de brasileiros. E antes de começar o vídeo eu quero fazer uma repetição assim bem firme. Cuidado, cuidado, cuidado. Agora, em data recente, o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão maior lá de Brasília, ao julgar uma matéria que chama-se a hipoteca instituída sobre o imóvel de família para garantir dívidas, sejam elas dívidas pessoais ou dívidas de empresas do dono da empresa. Então, eu posso garantir ao senhor e à senhora que esse vídeo, sem dúvidas, interessa a milhares de brasileiros. E quais são os brasileiros que interessam esse vídeo? Então, aquele brasileiro que tem uma dívida pessoal garantida por hipoteca sobre o único imóvel, ou aquele brasileiro ou aquela brasileira que tem uma dívida aonde que ele deu ou ela deu em hipoteca de primeiro grau o imóvel como garantia para pagar uma dívida da sua empresa. Eu lembro o seguinte, lembro a todas as pessoas que deram o imóvel em garantia para tomar empréstimo, ou mesmo o sócio que deu o imóvel em hipoteca para pagar dívida da empresa, ou até mesmo para tomar dinheiro emprestado para a empresa. Então eu lhes faço um alerta muito importante. Tenham cuidado mesmo, tenham cuidado mesmo. Antes eu quero lembrar o senhor e a senhora de que nós, as pessoas, nós temos a total liberdade para fazermos qualquer escolha nas nossas vidas. Só que, após a escolha feita, nós somos, digamos assim, vítimas das próprias consequências das nossas escolhas. Então, para tanto, eu vou lhes passar 14 situações absolutamente gritantes que eu quero que o senhor e a senhora se preocupem, porque a situação é grave e eu tenho situações especiais, pontuais, verdadeiras, reais, onde que pessoas que tinham um único imóvel que antes era considerado bem de família está perdendo esse imóvel para pagar dívida pessoal ou dívida de empresa. Aí, voltando à nossa linha de pensar, e vamos ao primeiro assunto. Vejam bem, o STJ, que é o órgão de Brasília, em data recente, ele alterou, veja bem, vamos repetir, ele alterou, ele mudou um entendimento anterior e o STJ passou a validar, vejam a gravidade da coisa, ele passou a validar a hipoteca do único imóvel instituída, mesmo sendo o imóvel um bem de família. Aí o senhor e a senhora vão me fazer uma pergunta ainda no primeiro assunto. Mas para aí, essa dívida tem que ser pessoal? Sim, se for pessoal, pior ainda. Mas a dívida é da empresa. Tudo bem. Só que se o senhor ou a senhora forem, se for o casal, os únicos donos da empresa, ele disse que a hipoteca instituída em cima do único bem de família, cedido pelo casal ou cedido pela pessoa, é absolutamente válido. Aí o senhor vai me fazer uma pergunta assim: calma, João Antônio, qual foi a mudança em si? Ele simplesmente, antes, pessoal, existia uma controvérsia que dizia assim: mas o único bem de família é o, digamos assim, é o abrigo do guerreiro, da guerreira, então ele não serve, ele não apoia, ele não valida a hipoteca instituída. Só que agora mudou e essa hipoteca passou a ser verdadeira, ok? Vejam o senhor e a senhora o seguinte, como segundo caso eu quero lembrar uma situação concreta. Vamos pensar assim: o proprietário tem um único bem, a pessoa tem um único bem, ok? Então ele pega esse bem, dá em garantia, isso chama-se hipoteca, a um banco, a terceiro, e para isso ele faz duas coisas. Ele toma dinheiro emprestado para ele ou para ela como pessoa, ou ele pega um dinheiro emprestado para a empresa, ou ele ou ela pega o bem, dá em garantia para que um terceiro pague a dívida da empresa. Então veja o senhor e a senhora o imbróglio que a coisa gera. Se isto for feito, este imóvel, do qual o único imóvel que o senhor ou a senhora são donos, você está dando em hipoteca. Eu quero só lembrar que a hipoteca é um gravame, tá? É uma, digamos assim, uma garantia especial sobre imóvel, tá bom? Então, se isso for feito,
A partir de agora, o STJ disse que essa coisa, esse ato de ceder, de dar ou de hipotecar é absolutamente válido, tá ok? Então esse foi o segundo assunto. Terceiro, veja bem, aí você vai me perguntar o seguinte, João Antônio, mas calma lá, afinal de contas, qual é a dúvida? Onde é que fica o pêndulo do que mudou? Vejam bem, antes tinha o seguinte entendimento, o único bem de família, ele era, ou pensava-se que fosse, um bem, digamos assim, indisponível para o dono, então ele não poderia dar esse bem em hipoteca. E se desse, os tribunais entendiam que era ilegal, digamos assim, esse ato de ceder ou de hipotecar o imóvel. Só que agora a coisa mudou. E o único imóvel, agora, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que é legal a hipoteca cedida sobre esse imóvel. Então, aqui está o problema, tá bom? Vamos ao quarto assunto. Então, qual foi o entendimento, afinal de contas, firmado pelo STJ agora em data recente? Então, ele entendeu assim, vamos esclarecer, vamos separar o joio do trigo. Que se o senhor ou a senhora, que foi proprietário de um único bem, esse bem, na Constituição lá, está escrito que é o tal de bem de família, é o único casal, a família reside, o único bem. O entendimento é assim, se o senhor ou a senhora tiver esse único patrimônio, e ceder esse patrimônio para um banco ou para um terceiro em hipoteca, chama-se gravar uma hipoteca em cima deste bem, sabe o que ele disse? Que esse ato é absolutamente legal. Vamos repetir. Cuidado quando o senhor ou a senhora for ceder o único bem em hipoteca de primeiro grau. Por quê? Porque o STJ, o órgão máximo que julga essa matéria, disse que é absolutamente ilegal esse ato de ceder essa hipoteca, ok? Vamos ao quinto assunto. Então veja, para exemplificar, a pessoa tinha um único imóvel, ok? Ela pegou esse imóvel e deu esse imóvel, ela gravou sobre o imóvel, na matrícula do imóvel, o ônus chama-se hipoteca. E com isso ela emprestou dinheiro para ela e gravou essa hipoteca. Ao fazer isto, seja para ela como pessoa física ou para a empresa dela, da qual ela é a sócia, então, ou o sócio, ou os dois, digamos assim, o casal que seja um sócio, então nestas circunstâncias, veja bem, nós temos um dinheiro que vem para ele ou para ela, ok? Ou pode ser um dinheiro que vai para a empresa do qual eles são dono. Então, nestas duas circunstâncias, se esse dinheiro for tomado e a hipoteca for gravada sobre o imóvel, o STJ diz que essa hipoteca é absolutamente válida, ok? Vamos à sexta situação. Voltando, não querendo ser repetitivo, eu quero lembrar que a controvérsia em si, ela girava do seguinte ponto. Antes dizia-se o seguinte, se eu tenho só um imóvel, ele está fora do mercado. Ele é indisponível, ponto final. Então, era claro que não poderia ser dado hipoteca. Este era o fato anterior. Só que agora, com esse novo entendimento do STJ, a coisa mudou. Se você tiver um único bem, gravar a hipoteca e o dinheiro vier para você, para o senhor ou para a senhora, ou esse dinheiro seja usado para pagar dívidas da sua empresa ou da empresa da qual o senhor e a senhora sejam dono, ou sejam donos, este ato de hipotecar, mesmo sendo o único imóvel, é absolutamente legal, ok? Vamos ao sétimo tópico. Então veja o senhor e a senhora o seguinte, essa mudança, ela gerou na verdade uma situação complexa e pegou muita gente de surpresa. E aí o senhor e a senhora vão me perguntar, João Antônio, mas qual é a surpresa? O que eu quero dizer é assim, senhor, senhora, nós temos no Brasil, ou nós tínhamos no Brasil, eu imagino que hoje vai mudar a partir desse entendimento, o seguinte pensar, você pode tomar o dinheiro, dar o imóvel e hipoteca e não é válida essa hipoteca. Ótimo. Só que digamos assim, esse novo entendimento pegou muita gente de surpresa. E hoje nós temos centenas de milhares de milhões de hipotecas instituídas sobre o único bem e tem um monte de gente, milhares e milhões de pessoas em atraso, pensando que não vão perder o seu único imóvel.
E é aqui que está o pulo do gato. Cuidado, cuidado, cuidado. O teu único imóvel vai ser leiloado para pagar a dívida se você cedeu uma hipoteca de primeiro grau, segundo o entendimento do STJ, ok? Vamos à oitava situação. Eu quero lembrar ao senhor e à senhora o seguinte, que antes, no passado, quem deu, digamos assim, o imóvel em garantia, tinha até então uma preocupação com o pagamento, claro, todo mundo tem preocupação com o pagamento, só que hoje eu quero lhes pedir, por favor, que o senhor ou a senhora que tem o seu imóvel, que gravou um ônus de hipoteca, tá, sobre o seu único imóvel, fique esperto, controle os pagamentos, acompanhe esses pagamentos com carinho. Por quê? Porque senão o seu imóvel pode ir, sim senhor, sim senhora, para leilão, ok? Nono caso, então se em consequência disso o senhor ou a senhora for garantidor de uma dívida e essa dívida esteja, digamos assim, onerando o teu único imóvel, seja para o senhor ou para a senhora, ou mesmo para um terceiro, gente, passe a controlar de maneira cirúrgica os pagamentos. Acompanhe, se não for o senhor ou a senhora, de repente se você cedeu o teu imóvel para de repente a irmã, o irmão, a mãe, um amigo, o compadre, a comadre, para eles fazer o financiamento, passe a acompanhar os pagamentos. A coisa ficou grave e o senhor e a senhora poderão perder o seu imóvel, tá bom? 10º tópico, pense antes de entregar um imóvel em hipoteca. Por quê? Porque essa decisão, ela é irrevogável. Lembre-se que a partir do momento que o STJ disse que a decisão é válida, se o senhor der ou gravar, não tem volta, tá bom? 11º tópico. Eu quero dizer o seguinte para o senhor e a senhora. Gente, hoje, com esse novo entendimento, eu posso fazer um pedido pessoal ao senhor e à senhora. Gente, não aceite dar em favor de terceiro, em favor de amigo, em favor de parente, em favor de quem quer que seja, e digo mais, só em situações especiais ou ceda ou grave no seu único imóvel uma hipoteca de primeiro grau. Por quê? É melhor você perder a amizade, é melhor você ficar, digamos assim, com o parente emburrado, com o amigo emburrado um período, mas o seu imóvel estará garantido. Então, conselho meu, use da minha experiência. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá bom? 12º assunto. Eu penso o seguinte, que o senhor e a senhora, de maneira muito séria, devem, ou com certeza deverão, se possível, substituir a hipoteca do teu imóvel. Pense assim, mas eu tenho 2 imóveis. Troque esse imóvel que é o bem de família, troque por outro. Se o seu amigo ou sua amiga, que são os devedores, peça para eles entregarem o imóvel deles. O que eu quero lhes ensinar? Assim, senhor, senhora, se possível, troquem, substituam o atual bem, que é o seu, por outro bem que não seja o bem de família. Por quê? Porque senão, cuidado, teu imóvel, se houver atraso nos pagamentos das parcelas, ele poderá ir para leilão. Tá ok? Outro detalhe importante, 13º tópico. Se a hipoteca for cedida para pagar dívida da empresa ou do sócio, ela é válida. Aí o senhor e a senhora vão me fazer uma pergunta. Mas isso você já falou lá atrás. Eu sei que eu falei, claro que eu estou lembrando. O que eu quero repetir aqui é exatamente para fixar o conteúdo. Eu falei lá atrás, não faça dívida pessoal, não pague dívida de empresa, não faça dívida em nome da empresa, porque essa bronca, se você gravar a hipoteca de primeiro grau, você vai perder o imóvel se não pagar a dívida. O que o 13º tópico tem a ver com isso? Eu estou repetindo o seguinte, senhora, precisamos nos conscientizar hoje, com o atual pensar jurídico do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, de que se o senhor ou a senhora gravar a hipoteca de primeiro grau sobre o seu imóvel, o único imóvel, e não pagar, ou tiver uma imprevisão, cuidado que você pode perder o imóvel, tá bom? Vamos ao 14º tópico. Então, eu quero dizer o seguinte para o senhor. Se você tiver condições, ajude o devedor a quitar a dívida.
Se você tiver condições, ajude um amigo, parente, sei lá, quem quer que seja, para que ele ou ela pague a dívida. E mais, se o senhor ou a senhora tiverem condições, se puderem, conselho meu, substitua uma dívida, faça uma novação de dívida. Tentem retirar o imóvel de hipoteca de primeiro grau. Por quê? Lembro que se o imóvel permanecer com a hipoteca, hoje, diante desse entendimento, o seu imóvel poderá ir para leilão. Lembro também, nesse fechar desse pensamento, uma coisa interessante. Talvez você vai me perguntar assim, mas qual é a preocupação do João Antônio com o leilão? É que o leilão, pessoal, ele leva o teu imóvel à venda. A venda começa pelo valor de avaliação e pode ser vendido por até 50% do preço. E existem situações, eu já vejo isso há muitos e muitos e muitos anos, de que o juiz diz assim, venda-se pela maior oferta. Cuidado, o teu imóvel indo para leilão, a venda pela maior oferta. Dito isso, o senhor e a senhora vão me fazer uma pergunta bem básica no fechamento. E afinal de contas, o que mudou? O que mudou é o seguinte, pessoal. Qual é a mudança? Antes não era permitido dar o único imóvel em hipoteca. E agora é possível. E mais, o STJ disse que se o senhor ou a senhora já cedeu o imóvel, ou já gravou o ônus, ele é válido. Vocês viram qual foi a mudança? A mudança foi quilométrica. Antes nós tínhamos um não e hoje nós passamos a ter um sim. Então, conselho meu, por favor, você tem um imóvel? Sim. Está gravado com hipoteca de primeiro grau? Sim. Então, conselho meu, fique esperto, use esses 12 tópicos, se afaste da dívida, ou se não puder se afastar, vou lhe dar o conselho principal. Pague a dívida de maneira religiosa, porque senão dá zero. Então, chegado aqui, eu quero lembrar a todos 3 assuntos extremamente importantes que eu quero compartilhar com vocês. Todos que me conhecem sabem que eu trabalhei no Exército por 14 anos, lá aprendi e ensinei um monte de coisa, e lá 2 coisas ficaram muito claras na minha vida. Que na arte da guerra só tem 2 hipóteses. Quais são? Ou você morre ou você fica vivo. Acontece que do fechamento dela só sobra uma apenas sobrevive. Cuidado, se você tomar a decisão de hipotecar o seu imóvel, você poderá ser o próximo a não ter o imóvel porque o seu imóvel foi para leilão. Cuidado. Outra coisa importante que eu quero lembrar para o senhor e para a senhora, isso eu não querendo chamar princípios bíblicos para um vídeo que fala sobre direito, sobre imóvel. Os senhores sabem, tanto quanto eu, a maioria sabe, que lá na Bíblia está escrito que uma certa vez Deus apareceu a Salomão e lhes perguntou, Salomão, o que queres? Tu podes fazer um pedido. E Salomão, com seu coração ardendo, fez um único pedido a Deus. Eu quero sabedoria. E em consequência disso, Deus concedeu sabedoria a Salomão e ele foi o homem mais rico da humanidade e ajudou milhares de milhões. Aí vocês vão me fazer uma pergunta, e o que tem a ver a história de Salomão e Deus para esse vídeo? Claro, gente, vocês têm que terem sabedoria para tomar uma decisão importante nas vidas de vocês. Salomão tomou a decisão mais importante da vida dele e da história da humanidade. Conselho meu, tomem uma decisão importante, sejam sábios, protejam o único imóvel que vocês têm, saibam que hoje, ele, mesmo sendo bem de família, ele pode ir para leilão por dívida gravada com hipoteca de primeiro grau. Ok? Terceiro assunto. Para todos aqueles que me conhecem, sabem que eu sou autor desse livro, Empresas em Números, e aqui dentro eu ensino uma coisa maravilhosa. No mundo dos negócios, só tem uma solução. Qual é? Ou tu está tendo lucro, ou você está tendo prejuízo. Cuidado, é a mesma situação de ceder o imóvel e hipoteca, sim ou não. Se você ceder a hipoteca e não pagar, vai para leilão. E você pode perder o imóvel. Finalizando, eu quero dizer que esse livro é um presente maravilhoso, fala de dinheiro do início ao fim, é um presente para os namorados, a namorada, o marido, a esposa e assim por diante. Um livro cheio de ensinamentos práticos que fala de dinheiro do início ao fim. E para aqueles que gostaram desse vídeo, claro, eu quero que vocês deixem o seu like,
que ative o sininho das notificações para receber novos vídeos, tá? Se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, com certeza absoluta, e até o próximo vídeo.